O café já tinha esfriado há 1 hora, mas Francisco Oliveira mal percebeu. Seu escritório, uma garagem reformada atrás de sua casa em um bairro tranquilo de São Paulo, estava repleto de transcrições, fotografias e roteiros inacabados para sua série de podcasts. Aos 40 anos, Francisco havia transitado do jornalismo investigativo na Folha de S. Paulo para a gestão de sua própria produtora, a Subcorrente Mídia. A mudança fora ideia de Alessandra, 3 anos atrás, na época em que ela ainda o olhava como se ele tivesse pendurado a lua no céu, em vez de tratá-lo como um fardo que ela herdou. Seu celular vibrou. Outra mensagem de Alessandra, avisando que estava atrasada. Minha mãe precisa de ajuda com a decoração de Natal. Pode buscar o Tiago na escola? Francisco olhou para o calendário. 20 de dezembro. Essa seria a 4ª vez nesta semana que Dona Cristiana exigia ajuda com alguma coisa. Ele digitou de volta. Pego ele. Vejo você à noite. O sol da tarde projetava longas sombras pelas ruas de Pinheiros enquanto Francisco encostava o carro em frente à escola metodista. Tiago saiu do prédio, pequeno para seus 7 anos, com os ombros encurvados de uma forma que apertou o peito de Francisco. Outras crianças passavam correndo por ele, gritando e rindo, mas Tiago caminhava sozinho. Ei, amigão! Francisco esticou o braço para abrir a porta do passageiro. Tiago entrou, sua mochila quase tão grande quanto ele. Oi, pai. Como foi a escola? Tudo bem. Francisco realizava entrevistas há 15 anos. Ele conhecia uma evasiva quando ouvia uma. O que você fez na aula? Teve aquele projeto do boneco de neve, certo? A mandíbula de Tiago se contraiu, um gesto tão parecido com o do próprio Francisco que era como se olhar no espelho. A professora Patrícia disse que ficou bom. Posso ver? Esqueci lá. Ficou na exposição da sala. Tiago olhou fixamente pela janela. Francisco sabia que seu filho estava mentindo. Ele também sabia que pressionar agora, no carro, não ajudaria. Quer parar para tomar um chocolate gelado? Pela primeira vez, o rosto de Tiago se iluminou. Sério? Só nós dois? Podemos ir na lanchonete do seu Bernardo? 20 minutos depois, eles estavam sentados em um reservado de canto na lanchonete, o tipo de lugar que ainda tinha assentos de vinil e servia café da manhã o dia todo. Tiago envolveu a caneca com as 2 mãos, observando o chantilly derreter. Pai? A voz de Tiago era baixa. Nós vamos para a casa da vovó Cristiana no Natal? Esse é o plano. Por quê? Tiago deu de ombros, mas seus nós dos dedos ficaram brancos ao redor da caneca. Só queria saber. Francisco inclinou-se para a frente. Você pode falar comigo sobre qualquer coisa, Tiago. Você sabe disso, não sabe? Eu sei, mas... Os olhos de Tiago permaneceram fixos na bebida. O celular de Francisco vibrou novamente. Era Alessandra. Pode trazer aquela espumante importada quando vier para o jantar amanhã? Mamãe vai fazer o cordeiro especial dela. Ele respondeu. Claro. O que ele não escreveu foi o pensamento que queimava em sua mente. Quando foi que os jantares da sua mãe se tornaram mais importantes do que o seu filho? A mansão da família Ribeiro ficava no Jardim Europa, um dos bairros mais luxuosos de São Paulo, uma casa em estilo neoclássico que Dona Cristiana nunca deixava de mencionar que era histórica. Francisco entrou na garagem circular às 18h30 da noite seguinte, com Tiago silencioso no banco de trás. Lembre-se, disse Francisco, virando-se para o filho. Você não precisa fingir que está feliz se não estiver. Seja apenas você mesmo. Tiago assentiu, mas não encontrou seus olhos. A porta da frente se abriu antes que eles chegassem. Roberta, a irmã mais velha de Alessandra, estava lá, usando um suéter de cachemir que provavelmente custava mais do que o orçamento mensal do podcast de Francisco. Aí estão vocês. Entrem, entrem. Estão atrasados. Na verdade, chegamos 5 minutos adiantado, disse Francisco calmamente.
O sorriso de Roberta nem vacilou. Bem, todos os outros já estão aqui há meia hora. Tiago, seus primos estão na sala de jogos. Vá lá. Francisco observou Tiago caminhar pesadamente em direção ao fundo da casa, sua estrutura pequena desaparecendo no corredor. Os filhos de Roberta, Madison, de 9 anos, e Arthur, de 6, já haviam recebido mais presentes de Natal na última semana do que Tiago ganharia o ano todo, se as sacolas de compras que ele vira Alessandra escondendo servissem de indicação. Dona Cristiana Ribeiro entrou no hall, taça de espumante na mão, diamantes no pescoço captando a luz do lustre de cristal. Aos 62 anos, ela mantinha sua aparência com a dedicação de um general planejando uma campanha. Você trouxe o Velvet Clicquot. Que gentil! Embora eu deva dizer, o mote é realmente superior para acompanhar o cordeiro. Vou manter isso em mente. Francisco estendeu a garrafa. Ricardo Ribeiro apareceu atrás da esposa, um homem alto com cabelos prateados e a postura de quem está acostumado à deferência. Ele fizera fortuna no mercado imobiliário comercial e nunca deixava ninguém esquecer disso. Francisco, bom ver você. A Alessandra está na cozinha com a irmã. O jantar prosseguiu como esses jantares sempre prosseguiam. Cristiana comandava a cabeceira da mesa, direcionando a conversa como um maestro regendo uma orquestra. Ricardo discutia negócios. Roberta falava sobre a aceitação de Madison em um acampamento de verão exclusivo nos Estados Unidos. Rodrigo, marido de Roberta, fazia piadas seguras e ria das histórias de Ricardo. Alessandra estava sentada à frente de Francisco, e ele a estudou à luz das velas. Eles se conheceram há 9 anos, quando ele cobria uma matéria sobre renovação urbana e ela era voluntária em um centro comunitário. Ela era apaixonada na época, brilhante, falava sobre fazer a diferença. Agora, usava pérolas que combinavam com as da mãe e ria de piadas que não tinham graça. Tiago parece quieto esta noite, observou Cristiana, seu tom sugerindo que isso era, de alguma forma, culpa de Francisco. Ele está se sentindo bem? Ele está ótimo, disse Francisco. Só cansado da escola. A Madison nunca fica cansada da escola, interrompeu Roberta. Claro, ela está no programa avançado. Isso a mantém engajada. Francisco sentiu a mão de Alessandra em seu joelho, por baixo da mesa. Um aviso. Ele respirou fundo. Na verdade, continuou Cristiana. Eu queria discutir a educação do Tiago com vocês dois. Roberta encontrou uma tutora maravilhosa. Muito exclusiva. Ela trabalha com crianças superdotadas, mas acho que o Tiago poderia se beneficiar de uma atenção extra para ajudá-lo a alcançar os outros. Alcançar o quê? Perguntou Francisco. Bem, seus pares, naturalmente. Você quer que ele tenha todas as vantagens. O Tiago está indo bem. Bem não é excelente, Francisco. Cristiana deu um gole em sua espumante. A família Ribeiro tem padrões. Ele tem 7 anos. Exatamente. Estes são anos formativos. Não queremos que ele fique para trás. O aperto de Alessandra no joelho de Francisco aumentou. Quando ele olhou para ela, ela balançou a cabeça levemente. Após o jantar, Francisco encontrou Tiago na sala de jogos. Madison e Arthur estavam montando um castelo elaborado com legos novos, do tipo caro. Tiago estava sentado em um canto com um quebra-cabeça que parecia estar juntando poeira em um armário há anos. Ei, amigão, pronto para ir para casa? Podemos? A esperança brilhou nos olhos de Tiago. Em alguns minutos. Sua mãe quer se despedir de todos. Francisco voltou pela casa, passando pela parede de fotos da família. Havia dezenas de retratos profissionais de Madison e Arthur, fotos espontâneas, fotos de férias. Tiago aparecia em exatamente 3. Sua foto de recém-nascido, uma do seu primeiro Natal e a foto obrigatória da família do ano passado. Na última, ele estava na borda do enquadramento, ligeiramente fora de foco. Ele encontrou Alessandra na cozinha ajudando a mãe a guardar as sobras. Precisamos levar o Tiago para casa, disse Francisco.
Tem escola amanhã. Oh, fique para o café, insistiu Cristiana. Mal conseguimos conversar. Já são 20h30. Tudo bem, a palavra saiu cortada de Alessandra. Não entendo por que você está com tanta pressa. Somos família. No carro, Tiago adormeceu antes de saírem da garagem. Alessandra olhava fixamente pela janela do passageiro. Sua mãe sugeriu uma tutora para o Tiago, disse Francisco, finalmente. Eu sei. Ela me contou. Você não acha isso insultante? Acho que ela está tentando ajudar. Insinuando que nosso filho não é bom o suficiente? Alessandra virou-se para ele, sob as luzes do painel, ele viu a exaustão em seu rosto. Por que você sempre tem que transformar tudo em um confronto? Ela é minha mãe. Ela quer o melhor para os netos dela. Todos eles, ou apenas os da Roberta. Isso não é justo. Não é? Você notou o Tiago brincando com um quebra-cabeça que parece mais velho que ele, enquanto a Madison e o Arthur montavam legos que provavelmente custaram R$ 2.000? Talvez se você ganhasse mais dinheiro, nós mesmos pudéssemos comprar essas coisas para o Tiago, em vez de depender da generosidade da minha família. As palavras ficaram suspensas no ar. As mãos de Francisco apertaram o volante. Eu ganho o suficiente, disse ele calmamente. Não estamos passando necessidade, e eu nunca pedi um centavo à sua família. Não, você apenas nos julga por termos o que temos. Francisco não respondeu. O que ele poderia dizer? Que ele tinha visto sua esposa se transformar lentamente em uma pessoa que ele mal reconhecia. Que cada jantar na casa dos Ribeiro parecia Alessandra escolhendo a família dela em vez do próprio filho. Que ele estava começando a se perguntar se ela se casara com ele como um ato de rebeldia do qual agora se arrependia. Quando chegamos em casa, carreguei Tiago para o andar de cima e o coloquei na cama. O quarto do meu filho era simples, mas cheio de coisas com as quais ele realmente brincava. Livros que líamos juntos, desenhos colados nas paredes e um globo que girávamos para escolher aventuras imaginárias. Pai. Tiago abriu os olhos, sonolento. Sim, amigão? Eu não quero ir na casa da vovó no Natal. Meu coração se partiu um pouco mais. Vamos conversar sobre isso. Descanse agora. Mas nós dois sabíamos que iríamos. Nós sempre íamos. O dia 23 de dezembro chegou com uma chuva gelada que transformou as ruas de São Paulo em um caos. Passei a manhã editando um episódio do podcast sobre desigualdade habitacional, com os fones de ouvido bloqueando o mundo. Meu celular estava sobre a mesa, já com 6 mensagens de Alessandra sobre compras de última hora e preparativos para a ceia dos Ribeiro. Por volta do meio-dia, ouvi a porta da frente abrir. A Alessandra apareceu na porta do escritório com sacolas de compras. Vou levar o Tiago para ajustar a roupa de Natal, anunciou ela. Vamos encontrar minha mãe e a Roberta no shopping Iguatemi. Tirei os fones de ouvido. Ajustar? Ele tem 7 anos. Crianças crescem. Compre algo confortável para ele. As fotos de família são importantes para a mamãe. Ela contratou um fotógrafo profissional. Claro que contratou. Não comece, Francisco. Não estou começando nada. Só estou dizendo que talvez nosso filho preferisse aproveitar o Natal em vez de ser tratado como um acessório para o Instagram da sua mãe. A mandíbula de Alessandra se contraiu. Você está sendo ridículo. É apenas uma sessão de fotos. Toda família faz isso. Nem toda família faz um neto se sentir menos importante que os outros. Quando foi a última vez que ela levou o Tiago para comprar algo especial? Quando foi a última vez que ela perguntou sobre os interesses dele em vez de nos dar sermão sobre tutores? Ela está tentando ajudá-lo a ter sucesso. Ele tem 7 anos, Alessandra. Ele não precisa de sucesso. Ele precisa ser amado. Ele é amado por todos. Você é quem cria problemas porque não suporta que minha família tenha dinheiro e que você cresceu na... Ela parou, mas o estrago estava feito. Não o quê?
Minha voz estava baixa, perigosa. Diga. Eu não quis dizer. Em um apartamento de 2 quartos da Moca, onde minha mãe trabalhava em 2 empregos e comíamos macarrão 4 noites por semana. Eu me levantei. Você está certa. Eu não cresci com jantares servidos por buffet em mansões históricas. Cresci com uma mãe que percebia quando eu estava triste, que queimaria o mundo antes de deixar alguém me fazer sentir pequeno. Eu não estou fazendo ele se sentir pequeno. Não, você só está rindo enquanto sua família faz. O rosto de Alessandra ficou vermelho. Não preciso ouvir isso. Vamos, Tiago. Tiago apareceu no corredor, já vestindo o casaco. Ele não olhou para mim. Amigão. Tentei começar, mas Alessandra já tinha pegado a mão dele e o puxado em direção à porta. A porta bateu com força suficiente para estremecer as janelas. Fiquei no silêncio repentino da minha casa vazia. Meu telefone vibrou. Uma mensagem da minha mãe, Margarida. Ainda vem para a véspera de Natal? Fiz seus biscoitos favoritos. Eu tinha prometido à minha mãe que passaríamos no apartamento dela antes de irmos para a ostentação dos Ribeiro. Era uma tradição. Jantar com Margarida, depois a aparição obrigatória na festa dos Ribeiro. Minha mãe vivia de forma simples com sua aposentadoria de secretária de escola pública, mas sua casa era cheia de um calor que a mansão de Cristiana não tinha. Respondi. Não perderia por nada. Me diga que fez os amanteigados. 3 fornadas. Vejo você às 16 horas. No dia seguinte, véspera de Natal, acordei em uma cama vazia. Um bilhete no travesseiro de Alessandra dizia: Fiquei na casa da mamãe. Vejo você à noite. Verifiquei o quarto de Tiago. Também vazio. A mochila de dormir dele tinha sumido. Liguei para Alessandra. Caiu na caixa postal. Liguei de novo. O mesmo resultado. Na terceira tentativa, Cristiana atendeu o celular da filha. Francisco, Alessandra está ajudando nos preparativos. Ela te vê à noite. Quero falar com meu filho. Tiago está ocupado com os primos. Estão decorando biscoitos. Passe o telefone para ele. Francisco, não há necessidade desse tom. Ele está perfeitamente bem. Nos vemos às 19 horas para os drinks. A linha caiu. Fiquei parado na cozinha, a raiva crescendo no meu peito. Mas eu aprendi na minha carreira jornalística que a raiva era inútil sem estratégia. Abri meu laptop e olhei o calendário. A festa do Ribeiro começava às 19 horas. Eu tinha prometido estar na minha mãe às 16 horas. Isso me dava tempo. Passei a hora seguinte fazendo ligações. Meu antigo editor, que me devia um favor, um amigo advogado da faculdade, um investigador particular com quem trabalhei em uma matéria. Cada conversa foi breve e profissional. Às 15 horas, eu já tinha colocado várias coisas em movimento. Às 16 horas, cheguei ao apartamento da minha mãe na Moca. O prédio era antigo, mas bem cuidado. Margarida abriu a porta usando um suéter de Natal. Olha só o meu menino! Ela me abraçou forte. Aos 65 anos, ela ainda tinha a força de quem criou um filho sozinha depois que meu pai morreu. Onde está meu neto? Nos Ribeiro. Alessandro levou ontem. A expressão de Margarida endureceu. Ela nunca dissera nada diretamente crítico sobre Alessandra, mas eu notava a tensão em sua boca sempre que eles eram mencionados. Entre, coma uns biscoitos. Me conte o que está errado. Sentamos na pequena mesa da cozinha, a mesma onde fiz meus deveres de casa quando criança. O apartamento cheirava canela e pinho. Acho que meu casamento está acabando, eu disse. Margarida serviu o café. Por que você acha isso? Porque minha esposa se tornou alguém que não reconheço. Ela está mais preocupada em impressionar a mãe dela do que em proteger nosso filho. E o Tiago? Ele está infeliz. Na casa dos Ribeiro, ele é tratado como um estorvo, uma decepção.
E Alessandra ou não vê, ou não se importa. Ela se importa. Ela está perdida, mas se importa. Margarida pegou minha mão. As pessoas podem ser cegadas pela necessidade de aprovação. Alessandra cresceu com aquelas expectativas. Romper com isso é mais difícil do que você pensa. Ela está machucando nosso filho. Eu sei. O aperto de Margarida aumentou. Então, o que você vai fazer a respeito? Olhei nos olhos da minha mãe. Eu vou tirá-lo de lá. Ótimo. Ela se levantou e tirou um envelope grosso da bolsa. Eu estive guardando isso. Não é muito, mas se você precisar de um advogado. Mãe, não. Pegue, Francisco. Meu neto precisa que o pai lute por ele. Deixe-me ajudar você a lutar. Abri o envelope. Reais 25.000 em cheques administrativos. Mãe, essa é a sua poupança. Esse é o futuro do meu neto. Pegue. Ficamos juntos até às 18h30. Margarida contou histórias sobre as escolhas difíceis que teve que fazer. Mais uma coisa, disse ela enquanto eu me levantava. Não entre naquela casa com raiva. Vá com a cabeça limpa. Observe. Documente. A raiva te faz descuidado. A clareza te faz perigoso. Beijei a testa dela. Quando você ficou tão implacável? No dia em que me tornei responsável por uma criança. Você entenderá. Passei as horas seguintes fazendo ligações. Liguei para o meu antigo editor na Folha, que me devia um favor para um amigo de faculdade, agora um advogado renomado na área de família, e para um investigador particular com quem trabalhei em uma série sobre desvios em condomínios de luxo. Cada conversa foi breve, profissional. Às 15 horas, as engrenagens já estavam em movimento. A viagem da Moca até o Jardim Europa, que deveria levar 20 minutos, levou quase 1 hora devido ao trânsito de véspera de Natal. Quando estacionei na Rua dos Ribeiro, a mansão brilhava com milhares de luzes decorativas. Carros de luxo, Porsche, BMW, Land Rover, formavam uma fila na entrada circular. Pela janela, vi a festa em pleno vigor. Mulheres em vestidos de gala, homens de blazer discutindo o mercado financeiro. A ceia de Natal de Dona Cristiana Ribeiro era um evento obrigatório na alta sociedade paulistana. Fiquei sentado no carro por um momento, no escuro. Peguei meu celular e abri o aplicativo de gravação de voz. Então, saí para o frio úmido da noite. Não bati. A porta estava aberta para receber os convidados. Entrei, e a onda de risadas, música clássica e o tilintar de taças de cristal me atingiu. Ninguém me notou de início. Caminhei pelo hall, passei pela parede de fotos onde meu filho era quase invisível e fui em direção aos fundos da casa. Não havia sinal de Tiago na sala de jogos, ela estava cheia de papéis de presente caros e brinquedos novos que Madison e Arthur já tinham descartado. Então ouvi um som vindo da área de serviço, perto da cozinha gourmet. Água correndo. E a voz de Cristiana, aguda e impaciente. Segui o som. A cozinha era um vasto espaço de mármore italiano e aço inox. Parei na soleira da porta. Meu sangue congelou. Tiago estava ajoelhado no chão, vestindo apenas cueca e meias. Ele esfregava os azulejos com uma escova e um balde de água ensaboada. Suas roupas estavam em uma pilha molhada perto da pia. Seus ombros pequenos tremiam, eu não conseguia dizer se era de frio ou de choro. Cristiana estava de pé sobre ele, com uma taça de champanhe na mão. Não me importa se foi um acidente, dizia ela. Você derramou suco de uva no meu tapete Albusson. O mínimo que pode fazer é limpar a sua própria sujeira. Roberta estava encostada no balcão, mexendo no celular. Honestamente, Tiago, você precisa ser mais cuidadoso. A Madison e o Arthur nunca fariam uma bagunça dessas. Foi quando Roberta levantou os olhos e me viu. Ah, Francisco! Não ouvimos você chegar. Eu não respondi. Caminhei direto para o meu filho, tirei meu próprio paletó e o envolvi no corpo trêmulo de Tiago.
Então o peguei no colo, meu menino, meu mundo inteiro, e o apertei contra mim. Tiago escondeu o rosto no meu ombro e começou a soluçar. Virei-me para encarar a sala. Alessandra tinha acabado de aparecer na porta, usando um vestido de seda verde, a maquiagem impecável. Ela parou bruscamente ao ver a cena. Olhei para minha esposa, depois para Cristiana, depois para Roberta. Eu disse apenas 5 palavras que mudariam tudo. Acabei com vocês para sempre. A taça de Cristiana escorregou de seus dedos e se estraçalhou no chão de mármore. O cristal e o líquido explodiram sobre os azulejos que Tiago estava limpando. Saí carregando meu filho pelo corredor, passando pelos olhares chocados da elite de São Paulo, passando pela árvore carregada de presentes para todos, exceto para Tiago, passando pelo fotógrafo que se preparava para o retrato da família perfeita. Isso nunca aconteceria. Francisco, espera! Alessandra gritou atrás de mim. Aonde você vai? Não respondi. Não olhei para trás. Coloquei Tiago no carro, liguei o aquecedor no máximo e saí daquele bairro. Tiago chorou pelos primeiros 20 minutos. Depois, exausto, adormeceu enrolado no meu paletó. Dirigi direto para o apartamento da minha mãe na Moca. Margarida olhou para o estado de Tiago e disse apenas: traga ele para dentro agora. Passamos o resto da véspera de Natal na sala pequena dela. Minha mãe fez chocolate quente e sanduíches de queijo quente na chapa. Assistimos a um filme antigo na travessa. Tiago sentou entre nós no sofá, enrolado em um cobertor, seguro. Perto da meia-noite, Tiago finalmente falou. Pai, a gente vai ter que voltar? Não, amigão. Nunca mais. Não até eles aprenderem a te tratar com respeito. Tiago assentiu contra o meu peito. Que bom! Meu celular não parava de vibrar. Finalmente olhei para ele à 1 da manhã, depois que Tiago dormiu no quarto de hóspedes. 47 chamadas perdidas, 23 mensagens de voz, 68 textos. Li em ordem cronológica. Alessandra, 19h43. Aonde você foi? Volte aqui. Alessandra, 19h51. Francisco, isso é ridículo. Você está me envergonhando. Cristiana, 20h02. Você me deve um pedido de desculpas e um tapete novo. Alessandra, 20h15. Minha mãe está chorando. Como você pôde fazer isso? Alessandra, 21h47. Se você não voltar, eu vou buscar o Tiago com a polícia. Aquelas palavras fizeram meu sangue ferver. Liguei para o meu advogado, David, apesar da hora. David, preciso entrar com um pedido de guarda emergencial agora. Me conte tudo, disse ele. Relatei os anos de favoritismo, os comentários, a humilhação pública e, finalmente, ter encontrado Tiago limpando o chão de cueca enquanto a família festejava. Meu Deus! David respirou fundo. Tudo bem. Não posso protocolar hoje, mas terei os papéis prontos para o primeiro dia útil após o Natal. Até lá, documente tudo. Fotos, testemunhas. E Francisco? Não deixe o Tiago voltar para lá por motivo nenhum. Eu não vou deixar. A manhã de Natal foi silenciosa e doce no apartamento de Margarida. Abrimos presentes simples. Um livro sobre o espaço para Tiago, um caderno de couro para mim. Tiago sorriu mais em 3 horas do que eu o vira sorrir em meses. Ao meio-dia, liguei o celular. Uma mensagem de voz de Alessandra. Francisco, minha mãe está falando em denunciar você por sequestro. Traga o Tiago agora. Liguei para David imediatamente. Eles estão me ameaçando com acusação de sequestro. Deixe que tentem, David respondeu. Você é o pai legal. Você tem todo o direito de retirá-lo de uma situação que considerou insegura. Não fale com eles. Deixe que eu cuido do lado jurídico. O telefone tocou de novo. Número desconhecido. Senhor.
Oliveira? Aqui é a delegada Saraiva, da Polícia Civil. Estou ligando sobre um boletim de ocorrência registrado por Cristiana Ribeiro em relação ao seu filho. Expliquei tudo à delegada. O favoritismo, as humilhações e a cena na cozinha. Houve uma longa pausa. Senhor Oliveira, disse ela finalmente. Isso me parece um conflito de guarda, não um caso criminal. Vou registrar que a criança está segura com o pai e sugerir que resolvam isso na vara de família. Feliz Natal! Os dias seguintes foram de uma guerra fria e burocrática. Mudei-me para um apartamento menor na Vila Madalena, perto da escola do Tiago. O lugar era simples, mas tinha sol e um parque próximo, longe da sombra opressiva do Jardim Europa. David, meu advogado, protocolou o pedido de guarda emergencial em 26 de dezembro. Passei a semana fazendo o que faço de melhor. Investigando. Reuni depoimentos da professora do Tiago, que relatou como ele andava retraído e como Alessandra alegava falta de dinheiro para materiais escolares, enquanto ostentava compras de luxo nas redes sociais. Mas o golpe final veio de uma fonte inesperada. Clara, uma ex-governanta dos Ribeiro, demitida por tentar defender meu filho das humilhações de Cristiana. Ela o chamava de caso de caridade, contou Clara, com a voz embargada. Fazia o menino comer na cozinha enquanto os outros netos jantavam na mesa de jantar, alegando que ele não tinha modos. Com a ajuda de contatos no Conselho Tutelar, descobri que os Ribeiro já tinham um histórico de abuso emocional com uma criança que tentaram adotar anos atrás, um caso abafado por advogados caros. Na véspera da audiência, Alessandra apareceu no meu novo endereço. Ela parecia destruída, sem nada do brilho de antes. Você nos reduziu a isso? Um apartamento de aluguel? Perguntou ela, com um resto de julgamento nos olhos. Eu protegi nosso filho, respondi. Mostrei a ele que família não significa ser humilhado em troca de status. No tribunal, o advogado dos Ribeiro tentou me pintar como um pai paranoico e instável. Mas David apresentou as evidências. As fotos daquela noite, o depoimento de Clara e o relatório do Conselho Tutelar. O juiz ouviu Tiago em particular por 20 minutos. Ao retornar, a sentença foi implacável. Recebi a guarda total temporária. Alessandra teria apenas visitas supervisionadas por 2 horas semanais, e os Ribeiro foram proibidos de qualquer contato com o neto até a avaliação final. Naquela noite, publiquei um episódio especial do meu podcast. O custo da aprovação. Quando a família se torna veneno. Contei nossa história, preservando a identidade do Tiago, mas expondo a verdade crua sobre o favoritismo e o abuso emocional. O episódio viralizou. O nome dos Ribeiro começou a circular em sussurros nos clubes de São Paulo. Cristiana foi afastada de diretorias de caridade e a empresa de Ricardo começou a perder parceiros que não queriam estar associados a tal escândalo. Meses depois, Alessandra me procurou novamente. Ela estava em terapia, trabalhando em um centro comunitário, o mesmo onde nos conhecemos. Eu me tornei a minha mãe, disse ela, chorando. Eu deixei que ela me convencesse de que você e o Tiago não eram o bastante. Ela assinou os papéis do divórcio e aceitou a guarda compartilhada com cautela, focada em se curar antes de tentar ser a mãe que o Tiago merecia. Hoje, 1 ano depois, comemoramos o aniversário de 9 anos do Tiago no quintal da nossa casa nova. Minha mãe, Margarida, estava lá, sorrindo orgulhosa. A Alessandra também veio, trazendo um presente e respeitando o novo tempo do filho. Pai, Tiago me chamou enquanto limpávamos o quintal após a festa. A vovó Cristiana ligou para a mamãe. Ela perguntou se eu queria ir lá no Natal. Parei o que estava fazendo. E o que você disse? Eu disse. Talvez quando eu for mais velho. Se eles pedirem desculpas. Mas agora não. Senti um orgulho imenso. Meu filho estava aprendendo a colocar limites, a se proteger. Foi uma resposta muito madura, eu disse, ajoelhando-me para ficar na altura dele. Você me ensinou que está tudo bem dizer não para quem nos machuca, mesmo que seja da família. Ele me abraçou forte.
Obrigado por ter ido me buscar naquela noite, pai. Eu sempre vou buscar você. Sempre. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe um like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se no canal, muitas outras histórias ainda estão por vir.